pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É com grande alegria que estamos aqui então para gravar esse quinto vídeo desta série de vídeos a respeito das virtudes morais. Já estamos aqui falando a respeito da virtude cardeal da temperança e das partes que a compõem. Falamos das partes integrantes, das partes subjetivas, e agora estamos falando vamos iniciar hoje, falando das partes aí potenciais. Esta parte potencial é justamente aquelas virtudes anexas ou derivadas que se relacionam com a virtude cardeal, mas que não tem toda a sua força, ou pelo menos ela se refere somente a atos mais secundários. E na virtude da temperança, nós vamos ter nessas partes potenciais muitas virtudes, várias delas. Nós vamos começar nesse vídeo falando de algumas, mas vamos gastar aí alguns vídeos para poder tratar destas partes potenciais da virtude da temperança. E a primeira aqui que eu quero colocar para nós tem muito a ver com o assunto que nós já vínhamos tratando no quarto vídeo, que é a castidade e a virgindade. Eu estou falando da virtude da continência. A virtude da continência que robustece a vontade para resistir a concupiscências desordenadas e muito veementes. Ou seja, é aquela virtude que nos dá uma força, que age na nossa vontade, nos dando força para resistir aos movimentos passionais, a essa força da paixão, principalmente a paixão aí muito ligada à questão da genitalidade, do sexo. É claro que ela não se restringe somente a esta área da sexualidade, mas em vários outros aspectos da nossa vida a continência pode vir nos robustecer. Ela nos robustece, ela nos dá força. E é vista a continência como uma virtude imperfeita, porque ela não nos leva a operar uma obra, a realizar uma obra boa, mas ela age nesse aspecto mais negativo, vamos dizer assim, age evitando o mal, nos robustecendo para resistir às tentações, resistir a esse apetite concupiscivo, Então, evitando o mal, evitando o pecado, evitando a desordem, evitando os exageros. A continência, ela nos contém, ela nos segura e nos impede, então, de avançar por terrenos e por lugares que não era devido para nós. Não vou gastar muito tempo aqui com a continência, porque nós temos aí virtudes grandiosas e importantes, necessárias. Não que a continência não seja, é que esses assuntos, como eu dizia no quarto vídeo, a castidade, a virgindade, a própria continência, nós costumamos tratá-los com mais frequência, enquanto outras virtudes que nós vamos ver aqui nesta série de vídeos não são muitas vezes falados ou trabalhados dentro das pregações cristãs aí. Uma virtude que eu quero aqui abordar é a questão da mansidão, a virtude da mansidão. É uma virtude especial que tem por objeto moderar a ira segundo a reta razão. A matéria própria da mansidão é, portanto, a paixão da ira. A ira é um movimento da nossa alma, uma paixão da nossa alma necessária, importante, criada por Deus, colocada aí no homem
pelo próprio Senhor, mas que precisa, por conta do nosso pecado original, precisa ser moderada. Por quê? Porque ela está desordenada, ela está enlouquecida, está desregrada por conta do nosso pecado e precisa então de uma virtude que a modere, uma virtude sobrenatural que possa dar à nossa ira a medida certa, a posição correta, o jeito certo de ser vivida e expressada. A ira é algo que nos leva a muitos outros erros, né? Se nós darmos assim vazão à nossa ira, ela acaba nos levando a muitos erros, né? A indignação, o inchaço da mente, né? A pensamentos de vingança, ao rancor, aos ressentimentos, né? A crueldade, a violência. E é a mansidão que coloca então a nossa ira dentro dos limites adequados para um cristão viver. A mansidão ela foi vivida intensamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus nos evangelhos, vemos ele agindo com mansidão com os discípulos, com toda a ignorância dos discípulos, com toda a dureza, né, que os discípulos tinham para compreender as coisas, para viver, né, aquilo que estava sendo pregado. Jesus agia com eles com mansidão, agia com mansidão com a multidão, agia com mansidão junto aos pecadores. Jesus era manso e humilde de coração, como ele mesmo diz. E essa mansidão, então, a virtude da mansidão nos faz imitar Jesus Cristo muito de perto, né? Então é tão importante, tão grande essa virtude da mansidão. Ela sempre vai, como toda virtude, trabalhar o meio termo, porque ser manso não é como algumas pessoas pensam, né? É ser fraco, ser bobo. Não, muito pelo contrário. A mansidão ela está muito ligada à questão da fortaleza também. Por quê? Porque diferente das outras virtudes que a gente vem falando, a mansidão não está ligada a esse âmbito concupiscivo, ao âmbito concupiscivo, mas ela age no âmbito irascivo, né? Diferente aí inclusive da própria temperança. A mansidão já age no âmbito irascivo e ela é um domínio desta força, desse impulso que nós temos, que é a própria ira. Os santos padres chamavam a ira de cão de guarda da alma, porque a ira ela é importante para lutarmos e combatermos o mal, lutarmos contra o pecado, lutarmos contra o erro. Mas toda vez que eu aplico a minha ira contra o meu irmão, contra aqueles que são meus semelhantes, contra aqueles a quem eu deveria amar, eu estou errando, estou pecando. Então a mansidão vem nos dar esse controle da nossa ira. Seria muito bom falar mais longamente da mansidão, mas quero tratar ainda hoje, ainda nesse vídeo, da clemência. A clemência muito próxima aí da mansidão, mas é aquela virtude que dá àqueles que têm a autoridade ou o dever de corrigir, dá a medida certa no castigo. Toda autoridade, um pai, uma mãe, né, tem o dever da correção. Portanto, quando alguém comete um erro, é culpado justamente de um mal, é culpado, ele precisa receber um castigo devido à sua culpa. E a clemência é aquela virtude que me dá a medida certa no castigo, nem mais nem menos, nem crueldade, vícios que se opõem, né, à virtude da clemência. O exagero é a crueldade, é a maldade, é aquele castigar sem nenhuma piedade, é o ter gosto ou ter prazer em castigar. E
e um outro lado, né, por falta desta clemência, eu posso ser aquela pessoa branda demais, aquela pessoa que, apesar do erro, apesar de estar vendo e percebendo a necessidade de castigar, mas não consigo castigar, né? Não consigo aplicar a pena justa, devida ao erro cometido. Então a virtude da clemência é essa virtude que me dá a medida certa e me ensina, vai me moderando a minha forma de castigar. Ela não extirpa, né, o castigo, a possibilidade do castigo, mas ela me dá a medida certa. Como castigar? Como é importante essa virtude para todos aqueles que exercem de alguma forma a autoridade, para todos aqueles que de alguma forma precisam ser educadores, precisam ensinar alguém, precisa colocar freio, né, na vida de pessoas, e a virtude da clemência nos ajuda nisso. Irmãos, aí estão essas três virtudes da parte potencial da temperança. Tem outras que nós vamos tratar em outros vídeos, mas é importante que a gente saiba e conheça essas virtudes aí, e vamos colocando isso na vida, né? Vamos vivendo essa realidade aí da mansidão, da clemência e também da continência. Deus abençoe você.